Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Papo Entre Amigos e hoje nós vamos debater os direitos e limites da proteção jurídica do nascituro. Vamos discutir aí algumas questões, alguns posicionamentos legais e o avanço do STJ, principalmente em relação ao recurso especial número 1.415.727, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, que reconhece o direito do nascituro, mas com certos limites. Professor Maurício Testoni, seja bem-vindo. Muito obrigado. A partir destas teorias adotadas pelo Código Civil, qual é o posicionamento do professor a respeito dos direitos do nascituro? Pois bem, sejam bem-vindos novamente, mais um Papo Entre Amigos aqui. Então, na verdade, eu vou trabalhar basicamente o artigo 2º do Código Civil, que ele trata no seu texto de que o início da personalidade civil ele se dá pelo nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, na verdade, o que o legislador tentou fazer com essa redação? Na primeira parte, Nascimento com Vida, ele traz a teoria natalista, né? Que é uma teoria, inclusive, adotada tanto pelo Código Civil alemão, português e italiano, que trata de que o ser ele passa a ter direitos do nascimento com vida, e essa vida é constatada, né, por exames específicos para que possa exercer e gozar dos direitos. Todavia, a segunda parte do artigo 2º, que diz que põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, ele trata da teoria concepcionista, né? Então, pelo que eu posso interpretar, e a grande maioria urge nesse sentido, inclusive pelo próprio entendimento que o professor mencionou, a teoria concepcionista, ela preserva, ela garante alguns direitos do nascituro, entretanto, ela não assegura todos os direitos, porque, obviamente, nós esbarramos numa situação específica acerca do nascimento com vida. Então, o Código Civil, em seu artigo 2º, ele tem duas teorias, né, que é a natalista na primeira parte e a concepcionista na segunda. E nós temos a doutrina que trata também uma terceira teoria da concepcionista condicionada. Então, na verdade, ele resguarda os direitos desde a concepção, desde que nasça com vida, né? Então, esta é uma terceira teoria também, óbvio, que nós temos, né? Tratando de direito, o que mais temos é a teoria. E aí, a tendência do STJ, então, se inclina para a teoria concepcionista. Concepcionista, né? Preservando alguns direitos do nascituro, embora nós sabemos que alguns direitos, né? Por mais que nosso pacto idealista de assegurar todos os direitos seja louvável, não é possível, e aí por uma questão, né, do próprio nascimento com vida. E a natalista mitigada daria para o nascituro uma expectativa de direitos. Exatamente, ela assegura alguns direitos, na verdade ela tem essa expectativa de direito justamente também para assegurar. E no meu humilde ponto de vista, se não tivesse essa visão e não fosse dessa forma, nós estaríamos banalizando, né, e não reconhecendo nenhum direito para o feto, ou enfim, com base na teoria concepcionista. Então, é muito acertada essa questão de mitigar. Eu acho que o direito atual, enfim, ele precisa muito dessa questão de equilíbrio social com base na legislação também. Eu acho que o legislador andou muito bem, né? Porque ele estabelece um marco para o início da personalidade, que é o nascimento com vida, mas ele deixa aberto, ressalvados os direitos do nascituro. Então, não todos os direitos, mas alguns direitos. Quem vai dizer quem são esses direitos? A construção jurisprudencial. E é isso que o STJ tem feito. E sem contar que tem a questão do momento também. Entre a concepção e o nascimento, aqueles que defendem. Quando já se formou o sistema nervoso, quando ainda não se formou. Aí tem um paralelo naquela questão do começa, como disse o transplante. professor Testoni, teorias Para todos os lados, mas... Agora, professora Gláucia, nesse sentido da lei colocar a salvo o direito do nascituro, me parece que, dentre os direitos, nesse avanço jurisprudencial para a teoria concepcionista, o que se garante, o que se visa preservar é, na verdade, o direito de personalidade do nascituro. O direito à saúde, o direito à mãe a um pré-natal, para que o nascituro se desenvolva e nasça com uma vida saudável. No âmbito da reparação civil, qual é o posicionamento da professora? Na verdade, a questão dos o direito da personalidade, nome, imagem
disposição do próprio corpo, nós estamos falando de um ser que está em formação, em transformação. Direitos fundamentais, saúde, perspectivas, então a doutrina, depois até o professor Celino vai comentar a respeito dos alimentos gravídicos, Sim. já vem resguardando até para você auxiliar essa mãe durante a sua gravidez, para fazer com que essa criança nasça não apenas com vida, mas com uma vida com dignidade. A jurisprudência ela vem entendendo que há até a possibilidade de reparação civil do nascituro. Por exemplo, numa situação, seja por meio de um acidente, que a mãe foi acometida por culpa de outra pessoa, ou alguma circunstância até pelo próprio Estado de ter se omitido em alguma situação, né? A gente fala de N possibilidades, deste nascituro ter o reconhecimento de ser indenizado em razão do prejuízo à sua saúde, né? E da questão da impossibilidade de ter nascido de uma forma mais digna, mais garantida, e isso lhe trazer consequências depois, né, em vida, ou com sequelas, ou com algum outro tipo de problema. Então, na verdade, a ideia, o que tem se evoluído é entender que não há, quando você vai arbitrar e reconhecer um direito, ainda que não todos os direitos ali previstos, mas não separar o que seria o valor da indenização, a forma como isso vai ser arbitrado, diferenciar o fato da criança estar sendo gerada, a criança não seria nenhum termo, né? O nascituro estar sendo gerado, acaba sendo automático, ou depois em vida. Então, a indenização não seria diferente enquanto essa criança está se desenvolvendo, ou quando ela já está, o nascituro, ou quando ela já está viva. Então, há sim a possibilidade de reparação civil. A doutrina tem caminhando dessa forma, a jurisprudência também tem caminhando, e só vou comentar, são os dois. Depois, se quem estiver assistindo quiser ler, o recurso especial 1170-239, que fala da reparação civil no caso que houve ali o prejuízo, quando há o prejuízo à saúde ou ausência de convívio dos pais com relação ao nascituro, e o recurso especial 931556, dizendo que não é todo o direito que é indenizado, que é o professor Testoni Celino já comentou, e a professora Heloísa também, e que há certos cuidados, ainda que seja os direitos da personalidade, os direitos de garantias fundamentais, em cada caso concreto se analisar aí com certas ressalvas. Muito obrigado. Só para comentar a respeito aí da Lei 11.804 de 2008, que é a conhecida Lei dos Alimentos Gravídicos, justamente essa lei vem para garantir ao nascituro todo o seu direito de personalidade, ou seja, a lei ela vem e garante durante a gravidez o direito a um pré-natal, para que a criança possa, ou nascituro melhor dizendo, possa, né, se desenvolver com uma condição de uma vida saudável. E esses alimentos gravídicos, a partir do nascimento com vida, ou seja, a partir da aquisição da personalidade, automaticamente, o STJ já tem entendimento nesse sentido, converte-se em alimentos. Professora Heloísa, seja bem-vinda, é um prazer aqui, né, sempre estarmos debatendo temas tão relevantes para o direito. Eu gostaria que a professora trouxesse um contraponto entre esse direito de personalidade, esse direito do nascituro e o aborto. Aproveitando o gancho aqui dos professores, né, gostaria de falar da parte penal, de como o ordenamento jurídico protege esses direitos do nascituro. Dentro do Código Penal, nós temos 3 dispositivos que tratam sobre o aborto, que é a interrupção da vida intrauterina, matando esse nascituro. Então, nós temos o artigo 124 do Código Penal, que trata do aborto provocado pela própria gestante ou com o seu consentimento. E a pena é uma pena relativamente baixa, não chega a ser um crime de menor potencial ofensivo, mas é um crime com uma pena baixa de detenção de 1 a 3 anos. Vejam que neste caso leva-se em consideração a interrupção da vida intrauterina, mas a pena não é tão alta porque há o consentimento da gestante. Que aí também existe todo esse contraponto, né, entre a vontade da mulher, da gestante, da mãe e a vida do nascituro, do feto. Aí o artigo 125 do Código Penal fala do aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Essa é a modalidade mais grave que a gente tem de aborto,
pela interrupção da vida intrauterina e também por desrespeitar a vontade da gestante. Tanto é que esse crime ele é punido com reclusão de 3 a 10 anos, então uma pena alta. E o artigo 126 do Código Penal, que fala do aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Então aí nós temos, de um lado, a interrupção da vida intrauterina e de outro lado, o consentimento da gestante. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Lembrando que, embora os direitos do nascituro sejam reservados, nesse caso existem algumas possibilidades em que o aborto ele deixa de ser punido, como por exemplo no caso do aborto necessário, que é aquele aborto que gera risco para a vida da gestante, e no caso do aborto resultante da gravidez decorrente de estupro, que também, né, nesse caso, existe aí completa violação à dignidade, da gestante. Estão no artigo 128. E para fechar, a gente tem a DPF número 54 do STF, que abriu mais uma possibilidade de aborto, que é o caso do aborto do bebê anencéfalo. E aí existiu toda uma rica discussão dentro do STF, no sentido de que, não obstante esse direito do nascituro, a vida e etc., no caso do bebê, do nascituro anencéfalo, a partir do momento em que ele vem ao mundo, ele tem pouquíssimas chances, praticamente nula chance de sobrevivência. Então, por que fazer a mulher ter todos os percalços da gravidez, sabendo que aquela criança não vai prosperar e tudo mais? Então, se deixou a escolha da gestante sobre se realizar o aborto ou não. Na minha opinião, uma decisão muito sábia do STF que a gente pode falar num outro dia. Discutia-se até quando isso estava em pauta no STF, se não era direito a nascer para morrer, né? Exatamente. Uma discussão bastante interessante nesse ponto, né? Mas que deixa a liberdade da mulher de escolha, porque cada um dentro das suas concepções, né? Da sua religião, da sua família, e isso é importante sem, no caso, obrigar ou trazer qualquer tipo de questão, assim como nas outras situações também de aborto aí. Muito bem, esse foi o nosso Papo Entre Amigos de hoje, discutindo aí os direitos do nascituro, direitos de personalidade. E aí, você gostou? Dê o seu like, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós. Até a próxima, pessoal. Gente, Tchau, até a próxima. gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.